Se você não me segue lá, te convido a me seguir. Tem muito conteúdo que não vem pra cá. Mas como eu sei que é um modelo diferente e vocês me pediram para explicar, eu vou usar a minha base aberta, tá? Então eu vou copiar essa base aqui, ó. Primeiro passo, definir a altura dessa blusa, porque eu vou fazer um macacão. Então, onde que eu quero que termine a blusa e comece a calça? Bem na altura da minha costela, cintura. 42 centímetros do ponto mais alto para baixo. Então eu vou vir aqui e vou deixar essa altura ajustada, dos dois lados. Quadro no centro-frente, que é a linha reta, e já eliminei essa parte de baixo do meu molde. Agora, tá? Eu vou manter esse decote em 12 centímetros. Deixa eu confirmar aqui se eu tô com 12 centímetros. Ó, aqui, uma altura confortável, que não vai ficar no meu pescoço, tá? Então eu vou projetar essa altura aqui pro centro-frente. Vou avaliar se eu vou poder deixar essa altura mesmo, porque dependendo do traçado do decote, para encontrar o recorte e tudo mais, eu vou precisar deixar ele mais alto. Então, eu vou projetar ele aqui, mas não necessariamente eu tenho obrigação de manter. Eu posso alterar. E aí, a gente vendo aqui, olha, o ombro direito, ele tá levemente centralizado. Então, a gente vai tirar um pouquinho só no decote e um pouquinho no ombro para deixar esse ombro mais estreito. Do ombro, né, para deixar esse ombro mais estreito. E no ombro, isso aqui do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem o detalhe. Então, eu vou tirar aqui, ó, vou afastar em 1 centímetro do meu pescoço para dentro e vou deixar esse meu decote, esse meu ombro, desculpa, com 6 centímetros. Eu posso também centralizado, só que aí eu vou afastar muito do meu ombro e aí eu vou precisar de mais altura no meu decote. No lado direito, onde vai ser a minha assimetria, afastar 1 centímetro do meu pescoço para dentro. Aí eu tenho que ter um ombro aqui. Eu vou fazer com lápis primeiro para ver se vai dar certo. Então, eu tenho um ombro aqui. Vou colocar ele com 3 centímetros. Vou afastar em 2,5 centímetros e marcar mais 3 centímetros de ombro. 3 centímetros, não, 4. Pronto, acho que vai dar certo. Então, ó, afastei 1 centímetro do meu pescoço e marquei um ombro de 3. Afastei em 2,5 centímetros e marquei 4 centímetros de ombro. Então, essas duas aqui, que são minhas referências para o ombro do lado, vai ficar nesse vão aqui, entre as duas partes do ombro. Esse recorte, se a gente observar centímetros, para não ficar mostrando muito peito, né, gente? Então, eu vou primeiro traçar o meu decote e eu já tô achando que ele vai ficar muito baixo aqui. Vamos ver. Acho que dá para fazer, ó. Então, o meu decote, ele vai vir aqui. Isso aqui a gente já elimina. Já desço 2 centímetros da minha calça, aqui já sai, molde. E aqui eu também posso fazer, porque eu já tenho a extremidade aqui do... Não tem problema você fazer de uma forma ou de outra. E aí a gente tem um recorte que vem até mais ou menos metade da lateral aqui, ó, abaixo da linha do raio de busto. Então, ó, aqui é o meu ápice, meu raio de busto é 8, tá? Então, vou marcar aqui pra baixo. Então, esse recorte aqui. Então, eu tenho aqui esse recorte. Para as peças e facilita para melhorar essa caixa de busto e não deixar isso aqui tão chapado e melhorar toda essa questão da anatomia. Papo na cava. Então, eu vou vir aqui e vou direcionar uma pence camuflada nessa parte mais curva da minha cava, pra cá e pra cá. Vou fechar um aqui nessa lateral. Então, a gente vai fechar isso aqui no molde, tá? Então, é isso aqui. É isso. Precisamos só fazer essa transferência para melhorar a nossa anatomia do molde. Preciso também de uma tesoura de papel. Não vou cortar certinho, porque geralmente quando a gente fecha a pence na cava, ela fica, né, precisa de mais papel embaixo pra gente ajustar a curva. Então deixa eu só fechar essa parte aqui que tá errado. Senão quando você veste a peça finalizada, ela vai ficar com uma pence mais alta que a outra. Vou abrir agora no lugar certo. Os lados da pence que eu vou fechar e... olha o que vai acontecer. Vou fechar a pence aqui em cima, ó, fixando aqui nesse ponto. Quando eu fecho aqui, abre automaticamente. Então, olha o que eu falei de precisar ajustar, ó. Tá vendo que as linhas se desencontram, né? Então, a gente precisa refazer essa curva aqui. Por isso que não pode cortar a cava certinha antes da gente finalizar essa transferência. Aí, eu vou colocar um papelzinho aqui embaixo para poder a gente preencher isso aqui e deixar essa pence finalizada para a modelagem. Então, a gente reposiciona a pence quantas vezes for necessário. Mas a partir do momento que a gente decide que a pence ela vai ser costurada na peça final, a gente precisa agora
deixar ela pronta para isso. Então ela não vem costurada até o ápice, né? Então a gente precisa fazer um recuo. Por isso eu vou marcar o meio, 1,5, né? Então aqui é o meio da pence. Vou acender aqui de novo porque apagou, né, com a fita. E aí eu vou recuar, vou afastar do bico do peito aqui, ó, uns 5 centímetros. Então aqui que vai ser o novo ápice da minha pence, que vai ser a pence costurável, tá? Por enquanto era uma pence de estudo. Então eu venho aqui com o furador. Se você não tiver o furador, pode ser com uma caneta, sei lá, o que você puder aí. Aí você fura onde realmente você vai marcar no tecido, esse ponto aqui. Quero isso aqui ainda. Mas olha, aqui na minha cava, eu vou dar uma ajustada as duas extremidades da minha curva, né? Pra fazer uma curva mais certinha. Aí eu posso vir aqui, que eu gosto muito. Tem aqui esse alicate de pique. Pra já marcar onde eu vou marcar também no tecido o pique. Que é a largura final da minha pence. Falta a gente fazer aqui, ajustar a cintura, né? Ainda não ajustei a cintura. A soma desses recortes aqui não precisa dar a mesma medida do lado de cá. A gente tá trabalhando com assimetria. Então pode ser que um lado fique mais largo que o outro mesmo. Então a minha cintura, vou ver aqui quanto que tem que ter nessa altura que eu defini. 70. Então 70 dividido meio. Uma folga de respiro, né, gente? Pode ficar extremamente justo. Então eu tenho que ter... A gente não vai costurar, enfim. Então eu tenho aqui 19, bem aqui, já com a minha folguinha de vestibilidade. Eu já tô com folga certinha aqui, ó, de folga de vestibilidade na área do meu busto. Se eu deixar a pence de novo pra fechar, para cortar essa lateral aqui. Daí a gente precisa separar agora essas partes, né? Então a gente corte aqui, tá? Esse detalhe. Então aqui eu tenho frente, macacão roxo. Vou botar assim. Essa é a frente. De trás, a gente não vai fazer nada muito diferente, não. Então, o primeiro passo é copiar o molde base. Copiado. Primeiro passo, a gente vai fazer o ombro igual, tá? Então, mesma posição de ombro que a gente fez na frente, a gente vai fazer atrás. Então, o que a gente fez no ombro esquerdo na frente? Afastamos em 1 centímetro do pescoço. Então, ó, afastei 1 centímetro, 3 centímetros de ombro, afastei 2,5, 4 centímetros de ombro. Então, é só seguir as medidas que a gente trabalhou na frente. Só que a base das costas, ela já tem uma estrutura, né, mais direcionada para a estrutura das costas. Vamos fazer também o nosso recorte. Mas aí, acho que eu vou fazer um recorte diferente atrás, tá? Vou fazer um U, ó. Porque aqui eu não preciso fazer aquele recorte aqui, ó. Eu consigo embutir aqui tranquilo. Então eu posso fazer diferente atrás. Não preciso fazer igual à frente, não. Então eu fecho 1,5 de pence aqui. 1,5 de pence. Belezinha. Na verdade, meio centímetro só. 19 aqui. Então, ó, atrás eu vou fechar aqui. E vou abrir aonde para transferir? Vou abrir aqui no meio. E vou ter que ajustar na lateral de novo, porque vai abrir mais aqui na cintura, né? Eu vou bater as medidas aqui, ó. Esse meu ombro vai ser costurado aqui. Opa, tem alguma coisa errada. Não, aqui. Quando eu fechar essa pence aqui, ó, precisa bater a minha altura. Então, olha aqui. Aqui, beleza. Temos um ajuste a ser feito aqui, ó. Essa altura aqui de lateral, ela tem que vir pra cá, ó. Então, por isso é importante bater a medida. Não pode sair cortando, porque na hora da costura essas peças vão se encontrar. Então, eu gosto de uma cava, prefiro uma cava mais fechada e justa do que a peça fazendo papo aqui. Porque se eu crescer aqui, ela vai fazer aquele papo aqui atrás, tá? Vamos bater o ombro aqui agora. Aqui, um pouquinho mais fechado. E aqui certinho. Deixa eu ver essa lateral aqui, como é que vai fechar. Aqui já tá batendo bem certinho com a cava base. Então, olha aqui.
Então, na verdade, o ajuste de cava que eu fiz não vai acontecer. Eu vou manter a minha curva aqui, ó. Na minha cava base. Eu só vou entrar, na verdade, aqui no ombro. Então, vai ser aqui e aqui, tá? Dar o ajuste da minha cava. A calça, eu vou usar o meu molde que já está pronto da pantalona. Vou fazer um pouquinho mais fechado, né? Não vou deixar a minha abertura de perna tão ampla. Então, o molde da pantalona já está aqui no canal, a base da calça e como transformar a base da calça em pantalona. Então, tá tudo que você precisa na descrição do vídeo, os links que você precisa, tá? O que eu ainda não tinha ensinado para vocês ainda era essa modelagem aqui da parte de cima, que eu tô te ensinando agora. Tá, de novo a minha cintura, porque abriu aqui. E aí a gente já finaliza. Então, a 19 é aqui, tá no mesmo ponto. Costas superior, vou cortar 2 vezes. Bom, com esse molde finalizado, vou pegar o molde da minha pantalona, que já está pronto, e a gente vai pro corte e costura. Eu vou começar a nossa costura de hoje pela reta. E as peças que eu vou trabalhar aqui de início são os bolsos chapados. E eu acho que eu não passei a medida desse bolso, mas eu fiz um retângulo de 19 de largura por 31 de altura. Então, eu peguei e em 15 centímetros aqui na lateral, eu entrei 15 centímetros e 7 centímetros aqui em cima e fiz uma diagonal para poder fazer o corte do bolso chapado. Cortei 2 tiras no fio enviesado para poder fazer o acabamento de debrum aqui. Então, a gente vai começar aqui, a gente vai começar pelo acabamento do bolso. Então, ó, do lado direito do bolso, eu pego a minha faixa, direito com direito e faço uma costura reta. Abro, pesponto rente à borda de montagem, um pesponto estreito. Vai ficar assim, ó. E aí, quando você fizer esse pesponto, você precisa deixar a margem de costura pro lado da faixa para essa parte ficar mais reforçada e você conseguir pespontar aqui. Vira tudo pro avesso, bem na borda que você pespontou e vira metade para dentro para costurar de novo. Esse é o acabamento da margem do bolso. Daí você vai ter a costura no lado direito e o acabamento do avesso. Repito o processo no outro bolso. Bolso pronto, já posso chapar na minha frente da calça. Eu vou fazer só uma costurinha de segurança aqui no gancho da frente, só para depois não ficar difícil de achar o lado certo. Já tá direito com direito aqui, eu faço uma costura no gancho de frente. Então aqui na lateral da frente eu já vou posicionar o meu bolso. E ó, bem na margem de cintura e na margem de lateral. Então você vai posicionar de forma que encaixe na lateral e na parte superior aqui. Então aí eu coloco alguns alfinetes para manter na posição e vou fazer o acabamento para fixar isso aqui. O acabamento vai ser virando, né, a margem. O bolso chapado, vou fazer isso também aqui no outro lado. Antes da sequência aqui, na peça das costas, lá na modelagem, eu tinha deixado ela na dobra, mas eu lembrei que o decote é muito fechado, então a gente precisa de um zíper. Então eu coloquei um zíper, eu separei o molde das costas e acrescentei 1,5 cm no centro costas para a montagem do zíper. Então a gente vai montar isso aqui separado. Primeiro, fechar decote. Cava. Fiz isso, vou dar piques no contorno da costura curva, abrir e pespontar quem vai ser o forro. Lembrando que quando você faz o pesponto, deixa a margem de costura para o lado que você está costurando. Pulo o ombro aqui e já pesponta a cava também. Então sempre ajustando aqui a minha margem para o lado do pesponto. Então, eu vou ter aqui o meu forro já pespontado, tá vendo? Com a costura, para deixar ele bem assentadinho aqui
na parte de dentro. Então um lado foi, o outro é a mesma coisa, só que aqui a gente tem o recorte. Pula o ombro e costura só as partes curvas. Aqui provavelmente eu não vou conseguir pespontar, tá? Só na cava e no decote. Então eu reviro. E aí eu tenho que posicionar aqui com cuidado para não pespontar do lado contrário, tá? Talvez não dê para costurar até o final, mas o tanto que você conseguir já vai manter a peça assentadinha. Aqui eu bato a ferro, então eu vou reservar aqui a parte de trás porque eu vou costurar na frente. E agora eu venho para a parte da frente. Primeiro eu vou costurar as minhas pences. Poderia ter eliminado a pence do forro também, mas acabei deixando. Mas se você quiser pode tirar, tá? Porque aí faz menos volume. Vou posicionar aqui, eu coloquei um pique bem onde é o centro-frente do molde, aquela linha do centro-frente. E eu coloquei um pique nas peças, porque aqui vai se encontrar, né? Porque costura curva, a gente tem que tomar cuidado para a peça não ficar maior que a outra. E aqui eu consigo ver onde termina, ó. Então aqui termina o encaixe da peça de cima. Vou dar um pique aqui e vou fechar só aqui essa parte de cima, que vai ser aquela abertura, né? Vou reforçar esse pique aqui no final dessa costura. Acho que eu já vou até pespontar aqui, quem vai ser o forro. Já dou um pesponto. Aí fecho, costura, cava. Deixa eu ver qual foi o lado. Vou tentar costurar o máximo que eu conseguir aqui na cava, fazendo o pesponto no forro. Então isso aqui, ó, ficou para esse lado, por conta do lado do pesponto do forro que eu coloquei. Lembrando que eu determinei que a parte do recorte é para o meu lado direito, então você tem que ver direitinho o lado. Se eu tivesse pespontado essa parte aqui, ficaria ao contrário. Então, vê direitinho o lado que vai ficar para fora, para você posicionar lado direito e lado esquerdo o recorte. Bom, aqui agora eu vou fechar essa parte aqui, que vai formar, ó, da parte de cima, esse ombrinho aqui, que vai formar o vão aqui. Primeiro eu vou fechar aqui o decote e a cava. Depois eu uno essa parte de baixo. Então, ó, se eu posicionar aqui, então a peça de baixo é o meu forro. Então já vou pespontar do lado certo. Fechar aqui e já fecho o decote. Pode ser que para o iniciante pareça um pouco complicado, mas lembra que nem todas as peças, nem todas as aulas são nível iniciante. Isso também não quer dizer que o iniciante não possa fazer. Você só precisa respeitar o seu momento de aprendizado. Se você achar muito complicado, faz uma peça mais simples, entende primeiro os conceitos e como que a gente faz, as costuras, né, principais. E aí, aos pouquinhos, você vai conseguindo aumentar o seu nível de dificuldade na hora de criar, tá? Esse aqui não é um modelo difícil, ele é um modelo trabalhoso. Ele tem bastante detalhe nas etapas, tanto de modelagem quanto da costura, né? Bom, aí falta a gente finalizar aqui na cava. Então, repara que eu vou fechando a parte e já vou pespontando, porque se estiver tudo fechado, dificulta o pesponto depois. Pespontando a cava. Pronto, vou virar tudo aqui. Então, essa é a minha posição. E aí é só embutir. Então, eu vou pegar aqui a parte de cima, vou abrir, vou juntar assim, ó, o direito do forro, o direito do forro de baixo, já alinho no pique central. E aí eu vou pegar a parte de cima e fazer assim, ó, jogar por cima de tudo, porque eu vou conseguir embutir desde esse comecinho aqui, tomando cuidado com o pique para cobrir ele. É só ajustar essa quina e montar a peça, que aí vai ficar uma costura embutida. Esse início é importantíssimo não escapar a ponta. Não é um corte curvo, a gente dá uma leve esticadinha para poder casar o pique central. Aqui eu tô com 4 camadas de tecido, então tem que ter cuidado para não escapar nenhuma. Então eu costuro até o pique, já seguro aqui no final e vou distribuindo. Vou dar alguns piques, porque aqui é uma costura curva. Cuidando para não pegar na costura. E vou abrir. Daí a minha peça da frente vai estar inteira. Aqui é o forro. Então, ó, não tem costura aparecendo. Tá vendo? Ficou tudo pra dentro.
Nem aqui embaixo aparece, ó. Ficou tudo dentro da peça de cima. Você pode fazer ao contrário também. Esse aqui é o lado de fora. Então, ó, direito para cima da frente, a gente vai começar agora a emendar com a parte de trás. Direito da frente para cima, direito traseiro para baixo. Então, vai ficar assim, certinho, ó. Então, eu vou começar por esse lado aqui, que vai ser mais fácil. Abro a minha peça das costas e vou segurar o ombro de dentro aqui, ó. O ombro da frente, quer dizer. E passo por dentro do ombro das costas. Vou ajustar aqui, especialmente as quinas, bem direitinho, e passo uma costura para embutir esse ombro. Aí eu já tiro essa quina aqui. Quando eu abro, o meu ombro tá embutido, belezinha? Volto direito com direito para embutir lateral. Então, eu tô direito com direito, abro a peça das costas e passo por cima da frente. Acerto aqui e costuro lateral. Tiro a quina. Parte interna sem costura. Agora vamos para o outro lado, que vai ser mais complicadinho, porque esse ombro tá bem estreito, mas a gente vai embutir tudo pela parte das costas, porque aqui tá travado, né? Então a gente vai ter acesso pela parte de trás. Mesma coisa, direito com direito. Vamos acessar aqui, ó, o ombro na linha do decote, seguro. E aí já tem que conferir se o ombro tá certinho, tá? Então aqui, ó, direito com direito. Acesso aqui o ombro pertinho do pescoço, no decote, seguro de baixo da frente e passo por dentro do ombro das costas. Ó. Aqui é o avesso. Agora aqui pela cava eu acesso o ombro de fora. Sempre direito com direito a peça, segura de baixo, passo por dentro. Costura feita, abro, lado direito, avesso. Agora eu só vou posicionar tudo direitinho aqui, direito com direito, para fechar a outra lateral. É só jogar por cima a peça de trás. Esse lado aqui tá até aberto, ó, pode até costurar aberto também. Pronto, a parte de cima ela tá toda fechada já. Aqui tá o avesso, olha que limpinho. Então, ó, nenhuma costura no ombro, nem na frente, nem lateral, tudo embutido. Então agora a gente vai lá para a interlock, ou você para o overlock, para a gente preparar a calça e unir tudo. Lembrando que quando eu fiz o corte da calça, eu aumentei em 5 centímetros, tá? Na linha do gancho. Então quando eu fiz o corte, aqui ó, como eu quero uma peça mais soltinha, eu subi na linha do gancho 5 centímetros em toda a extensão da cintura, na peça da frente e na peça de trás. Ó, aqui na frente eu já fechei o gancho, atrás eu não posso fechar o gancho todo, porque precisa ter o zíper, né? Ele tem que ultrapassar a linha da cintura. Então, no gancho traseiro, eu vou fazer um chulhado. Que a gente vai fechar na reta. Eu vou colocar direito com a frente e vou fechar a lateral e a entreperna. Aí eu vou lá na reta fechar só 5 centímetros da parte de baixo do gancho, senão eu não consigo fechar o entrepernas. Então, só com 5 centímetros da parte de baixo do gancho costa fechado, vai me auxiliar aqui para fechar o entrepernas. Bom, aqui eu tenho então a calça finalizada. O que eu tive que fazer? Eu tive que entrar um pouquinho na lateral aqui, ajustar um pouquinho, né, que ela ficou bem larga. E fiz uma pequena pence aqui, olha. Pequena assim, olha, na largura, né, na parte de trás, porque eu peguei o molde já pronto, que tinha uma cintura para cós de elástico. Então eu dei uma leve ajustada aqui, fazendo uma pencezinha. Então, antes de montar a blusa na calça, é necessário você fazer uma prova das partes separadas para ver se precisa ajustar alguma coisa, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha calça já finalizada e a parte de cima, né? Aí é só colocar direito com direito. Na parte de cima já tem um pique central aqui, que eu vou alinhar com o gancho da frente. É só alfinetar tudo, alinhar o centro e as laterais, e passar uma costura definitiva aqui. E aí eu vou montar o zíper atrás, centro costas e finalizar com a bainha. Essa costurada, olha que limpeza bonita. Então aqui eu tenho já tudo no seu devido lugar. Aqui são marcas do giz Pandinha, mas ele apaga com ferro quando eu fizer toda a passadoria, vai apagar tudinho, tá? Então o que resta fazer aqui para finalizar? Colocar o zíper na parte de trás
E aí você escolhe se você vai colocar zíper comum ou invisível. Então você vai colocar um zíper que ultrapassa a linha da cintura, uns 5 centímetros, já vai ser o suficiente, e fecha o restante na reta. Faz a prova para marcar a altura da bainha, faz a bainha. What's it like to hold his hand when he tells you that you are all he wants?